A comissão que analisa a medida provisória que reformula a organização dos ministérios do presidente Jair Bolsonaro impôs derrotas ao governo. Uma delas foi a retirada do Conselho de Controle de Atividades Financeiras da alçada do Ministério da Justiça e a volta dele para a pasta da Economia. Procuradores da República protestaram e afirmaram que a mudança prejudica o combate à corrupção e ao crime organizado. Com a comissão cheia, o governo aprovou com sobra o texto principal da medida provisória que reorganizou os ministérios do presidente Bolsonaro. A nova estrutura de governo está em vigor desde o início do ano e depende de aprovação no Congresso. Mas, na análise dos pontos polêmicos, as primeiras derrotas. O ponto que enfrentava a maior divergência entre parlamentares era a transferência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, do Ministério da Justiça para o Ministério da Economia, contra a vontade do ministro Sérgio Moro. O COAF é responsável por ações de inteligência para prevenir a lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio, o combate ao crime organizado e o financiamento ao terrorismo. É considerado o cérebro de grandes investigações como a Operação Lava Jato. O relatório do líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, mantinha o COAF na Justiça. A senadora juíza Selma, PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, falou em defesa da permanência do COAF junto à Justiça. Lá ele está sendo visto, respeitado como instituição administrativa independente que é, e também lá ele está sendo melhor estruturado. Nós precisamos combater a corrupção, nós precisamos dar um fim nessa pouca vergonha que esse país tem vivido nos últimos anos. Mas quando o placar abriu, os votos não foram suficientes. Votaram contra o governo parlamentares do Centrão, da oposição e até do PSDB e do Democratas, partido do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Por 14 votos a 11, a comissão aprovou a transferência do COAF do Ministério da Justiça e Segurança Pública para o Ministério da Economia. Votaram para tirar o COAF do Ministério da Justiça e transferir para a Economia os seguintes parlamentares: Ciro Nogueira, presidente do Progressistas, o líder do Progressistas na Câmara, Arthur Lira, Alexandre Padilha, Jean Paul Prates e Rogério Carvalho, do PT, Jaime Campos e Elmar Nascimento, do Democratas, Valtenir Pereira, MDB, Célio Silveira, PSDB, Marques Beltrão e Neucinho Trade, do PSD, Luiz Carlos Mota, PR, Camilo Capiberibe, PSB, e o deputado Subtenente Gonzaga, do PDT. Os partidos fizeram trocas na composição da comissão e 6 desses votos foram de parlamentares que assumiram entre ontem e hoje. 2 que foram substituídos já tinham declarado apoio à permanência do COAF com Sérgio Moro. Joaquim Passarinho, substituído por Marques Beltrão, e Hildo Rocha, substituído por Valternir Pereira. Votaram a favor do governo, ou seja, contra a retirada do COAF do Ministério da Justiça, e acabaram perdendo. Os senadores Fernando Bezerra Coelho e Simone Tebet, do MDB, Antônio Anastasia, do PSDB, Rose de Freitas e Diego Garcia, do Podemos, senadora juíza Selma e o deputado Felipe Barros, do PSL, Randolfo Rodrigues, Rede, Alessandro Vieira e Daniel Coelho, do Cidadania, Otto Alencar, do PSD. O relator da medida provisória lamentou a derrota. Claro que foi derrotado porque nós queríamos que o COAF ficasse com o ministro Sérgio Moro. Vamos agora trabalhar para que a gente possa reverter esse resultado no plenário da Câmara e do Senado Federal. Nos bastidores havia uma articulação entre partidos do Centrão e da oposição favoráveis à retirada do COAF do Ministério da Justiça, para votar ainda hoje no plenário da Câmara as mudanças feitas na comissão mista pela manhã. Líderes que não participaram dessa negociação disseram que se surpreenderam com a movimentação para votar no plenário, o que poderia impor nova derrota ao governo. O deputado Diego Garcia, do Podemos, que votou pela permanência do COAF no Ministério da Justiça, apresentou um recurso para adiar a votação na Câmara. Não podemos atropelar os trabalhos desse parlamento. As medidas provisórias devem ser apreciadas seguindo a ordem que trancam a pauta. E não pode o presidente se valer desse momento. Isso é desleal com o parlamento e com os parlamentares dessa casa. Disposto a colocar em votação, o presidente da Câmara acabou aceitando o pedido de adiamento de Diego Garcia. Vossa Excelência não tem o direito de me chamar de desleal, porque eu nunca fui desleal com essa casa. Vossa Excelência acabou de derrubar a medida provisória 870.
Eu vou ler todas as medidas provisórias e todas as medidas provisórias serão votadas antes da 870. Vossa Excelência está tirando o COAF do ministro Moro na tarde de hoje. Depois da sessão, Diego Garcia disse que atuou para impedir uma nova manobra e cobrou o PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro. Infelizmente, gostaríamos até de ter mais apoio do próprio governo, que acabou se silenciando nesse momento e não fazendo nenhuma manifestação. A votação em plenário deve ocorrer na semana que vem.